sobre a obra da criação. Ele vinha sobre reis, sobre juízes, sobre profetas, sobre sacerdotes. Mas hoje, vivendo, eu e você, cada um de nós, uma nova aliança, baseada em superiores promessas. E uma dessas superiores promessas é que Ele habita em nós agora. Aleluia. Ele mora dentro de nós. E essa morada de Deus pelo seu Espírito nas nossas vidas, fazendo de nós um santuário de Deus, isso excede todo o entendimento. Isso excede toda a compreensão. Outro dia, alguém me perguntou exatamente isso. Como assim, algo superior, o que Deus faz não é perfeito? Sim, a lei de Deus é perfeita. Davi disse que a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é reto e dá sabedoria aos simples. O problema não esteve na lei de Deus. O problema estava naquele a quem a lei era aplicada, sobre quem a lei era aplicada, sobre aquele que deveria praticar a lei, que éramos nós, seres humanos, fadados a erros, a pecados, desvirtuados, quebrados, distorcidos na imagem e semelhança do Criador. Mas vivendo uma aliança superior, agora nos foi dada a possibilidade de sermos transformados de glória em glória. Aleluia. De glória em glória. Na antiga aliança, essa lei tinha um papel de nos mostrar o que estava errado, mas não tinha a eficiência plena, completa, de transformar-nos, segundo a imagem que o homem havia sido criado de Deus. Mas Jesus veio, aleluia, rasgou o véu do templo através do seu próprio corpo, derramado o seu próprio sangue, nos deu acesso ao santo dos santos, e fez de nós templo e morada do seu Espírito, e agora, como Ezequiel havia profetizado, nós tivemos retirados de nós um coração de pedra, e foi dado a nós um coração de carne, e esse coração de carne, o Senhor tem escrito a sua palavra, os seus princípios, os seus mandamentos, e porque agora internamente o Espírito Santo está trabalhando em nós, nós estamos sendo transformados dia após dia, de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. E é interessante porque isso não é uma obra de homens, isso não é algo na sabedoria humana, isso não é algo de acordo com a capacidade humana, ou as filosofias humanas. Não, é segundo uma operação poderosa do Espírito Santo. É a força do Espírito Santo que tem agido nas nossas vidas, que tem agido nos nossos corações, que tem renovado o nosso entendimento para que nós possamos viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, à medida que nossas mentes são renovadas pelo conhecimento de Deus, a sua palavra poderosa. Agora, nós temos alguma concepção, nós temos muitas maneiras de pressupor como Deus irá agir. E eu queria que você, nesse primeiro momento, abrisse a sua Bíblia em Zacarias, no capítulo de número 4. Aleluia. Zacarias, capítulo de número 4. Versículo de número 4. Melhor, vou desde o versículo 1.
tornou o anjo que falava comigo e me despertou como a um homem que é despertado do seu sono. Zacarias 4, verso 1, verso 2. E me perguntou, o que vês? Respondi, olho e vejo um castiçal todo de ouro, e um vaso de azeite em cima com 7 lâmpadas, e as 7 canudos que se unem às lâmpadas que estão em cima dele. Há uma unidade. Junto a ele há 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à sua esquerda. Então perguntei ao anjo que falava comigo, Senhor meu, o que é isto? Olha aqui para mim por um momento, antes da gente continuar. Primeira coisa, há uma visão que foi dada. E quando nós olhamos em um primeiro momento, por conta da capacidade cognitiva, intelectual, racional que Deus nos deu, baseado naquilo que nós já temos absorvido de conhecimento, seja por literatura, seja por aprendizado constante através de uma classe, seja pela experiência de vida, nós armazenamos muitas informações ao longo de nossas vidas. Então, quando nós vemos um quadro diante de nós, nós vamos ter muitas tentativas da nossa mente de procurar sentido naquilo que nós estamos vendo. E assim é a nossa vida diária. Muitas vezes nós vivemos situações, muitas vezes nós vivemos cotidianos, muitas vezes nós vivemos experiências, e no meio dessas experiências, sejam elas boas, sejam elas não tão boas, sejam elas amargas, nós sempre estamos perguntando o que pode vir a ser isso. E essa é uma pergunta, dentro desse contexto ali, de uma palavra profética, é uma pergunta que é dirigida. Senhor, o que vem a ser isto? Muitas vezes nós fazemos perguntas, e por que nós estamos perguntando aqui num primeiro momento nessa perspectiva? Porque nossa alma, nosso intelecto é limitado. Nós somos seres limitados. Por exemplo, quando nós perguntamos coisas sobre a cosmologia, a visão de mundo, aquelas perguntas bem assim, né? Por que Deus permitiu o mal? E coisas desse tipo, né? Perguntas bastante filosóficas. A verdade é que nós sempre partimos perguntando de seres limitados, tentando compreender alguém que é ilimitado e eterno. Então a pergunta, ela parte de baixo para cima, e nunca nós vamos conseguir compreender, responder todas as coisas no que diz respeito principalmente à deidade de Deus, à sua divindade. Mas nós temos as nossas questões diárias, nossas questões do dia a dia. Às vezes nós estamos bastante empolgados, às vezes nós estamos bastante animados com uma situação que aconteceu que nos foi favorável. Em um outro momento nós estamos talvez tristes, abatidos, porque nós não entendemos alguma coisa que aconteceu, ou uma série de fatores que aconteceram, enquanto nós estávamos esperando uma colheita completamente diferente, enquanto nós estávamos esperando um tempo completamente diferente, algo que não era de acordo com a nossa expectativa acontece. E também nós fazemos perguntas. E por que perguntamos? Porque somos limitados e não temos todas as respostas. Mas tem um que sabe de todas as coisas. Ele é onisciente, ele é onipresente, ele é onipotente. Ele detém todo o poder, toda a glória. E nele, em Cristo Jesus, estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Ele sabe tudo. Ele conhece tudo. Mas aqui o texto continua dizendo assim, no versículo 5. Respondeu-me o anjo que falava comigo, não sabes tu o que é isto? Eu disse, não, Senhor meu, não sei. E até a pergunta aqui, volta aqui para mim, também a gente pode trazer um sentido assim, você não sabe o que é isso? Talvez a gente pode fazer um paralelo de dizer assim, em uma entonação dizendo assim, você não sabe o que é isso? Você deveria saber. Da mesma forma que Jesus perguntou para Nicodemos, você é mestre em Israel e não sabe essas coisas?
Ou seja, existem momentos das nossas vidas que nós já deveríamos saber as respostas, ou talvez nós já até sabemos as respostas, mas nós não a aceitamos, ou não compreendemos na sua totalidade, ou não a recebemos para as nossas vidas, para que possamos abrir mão daquilo que nós pensamos que é contrário àquilo que a palavra de Deus está dizendo. E aí o texto continua dizendo assim: então ele me disse, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos exércitos. Não por força, não por violência, mas pelo meu Espírito. Não é pela força do homem, não é pela força da carne, não é pela força da sabedoria humana, mas é pela sabedoria do Espírito. É a força do Espírito Santo agindo e operando em nós e através de nós. E é interessante, irmãos, que nesse momento que ele fala isso, um pouquinho antes, o sumo sacerdote aqui, que estava no exercício do seu chamado, o maligno o acusa diante do Senhor. Porque ele estava com as suas vestes, ele estava com as suas vestes sujas, ele estava com suas vestes contaminadas e havia uma acusação contra ele. Mas havia ali um intercessor em favor do sumo sacerdote, do sacerdote ali. As vestes dele foram trocadas e ele, como um tição tirado do fogo, foi trazido de volta ao propósito para o qual havia sido chamado. Então, quando nós chegamos aqui dentro de todo esse contexto, uma coisa nós precisamos entender: aquilo que Deus quer fazer em nós, por nós e através de nós, não é segundo aquilo que nós projetamos de maneira limitada e natural, é segundo a força e o poder do Espírito Santo. Aleluia. E aí eu quero que você vá comigo agora, pegando esse texto, agora vá comigo em Romanos capítulo 15, versículo 13. Aleluias. A força do Espírito Santo quer ser manifesta em nós, quer trabalhar em nós, nas nossas vidas, nos nossos corações, através das nossas vidas. Deus quer fazer, Deus quer agir. Só que Ele nos diz, Ele nos chama para que nós nos enchamos do Espírito Santo. Efésios 5:18 diz assim, nessa versão que é interessante: deixem-se encher pelo Espírito. Querido, às vezes as pessoas perguntam assim: será que Deus quer me encher? Não, querido, Ele quer encher a sua vida. Ele quer fazer de você um homem e uma mulher cheio do Espírito Santo. Agora, aqui há um posicionamento que eu e você devemos ter, que é de colocar-se nesse lugar aonde somos possibilitados a ser cheios do Espírito Santo. Nós devemos nos apresentar diante do Senhor. Nós devemos nos colocar nesse lugar. Nós devemos ir de encontro com aquilo que Deus está fazendo. Fala para o seu irmão assim: meu irmão, vá de encontro àquilo que Deus está fazendo. Aleluia. Tiago disse: chegai-vos a Deus, Ele se chegará a vós outros. Vá de encontro com aquilo que Deus está fazendo. E deixa eu te dizer uma coisa: tem momentos em que esse agir do Espírito Santo, ele está lá na casa dos 100 por hora. Tem momentos que ele dá uma reduzida e ele precisa de uma constância de 80. Tem momentos que ele dá uma desacelerada, porque tem algum obstáculo que está ao longo do caminho, e você, eu, nós, precisamos assimilar todas essas coisas. Mas de repente nós engatamos uma marcha de novo ali e progredimos novamente nessa busca pelo encher do Espírito Santo nas nossas vidas. Mas o que nós precisamos ter é sempre o quê? A centelha, o fogo que liga o motor já nos foi dado. Agora nós temos que manter esse desenvolvimento.
E isso é algo que nós precisamos fazer a cada dia, irmãos. Buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Nós devemos buscar a face do Senhor, nosso Deus. E sabe o que queridos, quando você se propõe a buscar ao Senhor, quando você se posiciona, e Deus então, nesse alinhamento que você vai vivendo, Deus começa a usar você, Deus começa a agir através da sua vida, Ele começa a trabalhar na sua vida e através da sua vida. Deixa eu te dizer uma coisa, o capiroto não quer de jeito nenhum. Ele vai se opor como ele se opôs, querendo acusar o sumo sacerdote. Ele queria acusar Josué ali. Ele queria colocar algo ali para desabonar, para travar, para parar. É como diz a palavra de Deus, raposinhas que querem fazer mal à vinha. Mas o Espírito Santo está cuidando dessa vinha do Senhor nesse tempo, amém? O Espírito Santo está cuidando, é Ele quem está moldando a imagem de Cristo nas nossas vidas a cada dia. E de que maneira? Por violência? Não! Pelo poder do Espírito, pela força sobrenatural do Espírito Santo de Deus. Romanos 15:13 diz, ora o Deus de esperança vos encha de gozo e paz em vossa crença, para que abundeis em esperança pelo poder do Espírito Santo. Olha só comigo esse texto. Ora o Deus de esperança vos encha de toda a alegria, de todo gozo e paz. No quê? Na vossa crença. Queridos, presta atenção numa coisa. Aquilo em que acreditamos, a convicção na qual nós andamos de acordo com o Evangelho, ela deve resultar em nós alegria e paz. Porque conforme Romanos 14:17, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Pois quem assim serve a Deus, agradável é a Ele e aprovado diante dos homens. Então toda vez que faltar alegria e paz, não quer dizer que o Espírito Santo não está na minha vida, não quer dizer que Deus não esteja agindo na minha vida, mas quer dizer que eu preciso ver se em algum momento eu me desconectei do Wi-Fi celestial. Alguma coisa fez com que fosse perdida a frequência e impedisse que essa força do Espírito Santo viesse a ter um fluxo intenso, sem obstruções. Eu preciso ter esse discernimento, porque alegria e paz na crença da qual eu caminho, na palavra na qual nós andamos, vai fazer com que esperança seja abundante nas nossas vidas. Quem espera por algo? Quem tem caminhado em esperança? Aleluia. Você espera que sua família melhore, você espera que seus filhos, que seu casamento, você espera que a sua saúde melhore, você espera que a sua vida espiritual melhore, você espera que perceber em si, à medida que você caminha com Jesus, perceber um crescimento espiritual, ou seja, para todas as esferas das nossas vidas, para todas as áreas das nossas vidas, nós queremos olhar, e isso é legítimo, isso é automático, nós queremos olhar e ver um fruto. Ou seja, nós queremos ver algo acontecendo. Isaías 53 nos fala o quê? Ele verá o fruto do seu penoso trabalho e se alegrará. Jesus olha para Daiane e diz, valeu a pena. Eu me alegro porque o fruto do meu penoso trabalho teve um efeito, alcançou a vida da Daiana, alcançou a vida da Marilúcia, alcançou a vida do Marcos. E assim por diante, tem alcançado a vida de cada um de nós. Você que está na sua casa agora, a palavra de Deus tem alcançado a sua vida, o seu coração. E nós vamos, pela força do Espírito Santo, sendo cheios. E algumas coisas nós precisamos observar nessa nossa expectativa, nesse nosso anseio, de sermos cheios do Espírito Santo para que a força dele se manifeste em nossas vidas. E a primeira coisa que precisamos pontuar aqui é nunca excluir o Espírito das suas decisões e escolhas.
Lembra que eu falei no começo, que eu comecei a orar a Deus, eu estava pronto, disponível para Deus, para ir embora de Campo Grande. Vou fazer sábado que vem, 44 anos nos quais eu sempre vivi aqui, nunca morei fora de Campo Grande. Mas em um determinado momento da minha vida eu estive aberto a ir embora. E eu disse para o Senhor em oração: Senhor, o que o Senhor quer? Qual que é a sua vontade? Me mostra a sua vontade, Senhor. Me dirige na sua vontade. Me guia na sua vontade. Porque, irmãos, nós falamos um monte de coisa bonita para Jesus. Mas a hora que Jesus fala não, ou fala sim, a gente quer fazer o contrário. A gente quer reagir de forma contrária. A gente quer decidir de forma contrária aquilo que Ele está falando para nós. É óbvio que há certas condições que devem ser preenchidas em situações normais. Tem um dia a dia que nós temos, mas existem situações específicas que nós precisamos, como eu disse, reduzir a velocidade do carro para poder ter discernimento. Você está numa estrada. Quando você está numa reta, né, principalmente ali, você está numa reta ali longa, você olha, não tem nenhuma placa. Você está ali no 100 por hora, se é 110, se é 120, aquela velocidade permitida, você está indo. Você está indo, você está indo, você está indo. Mas quando vai se aproximando de um lugar que você precisa ter uma nova direção, se você na rotatória vai pegar a primeira saída, a segunda saída, a terceira saída, aonde você vai, você precisa reduzir a velocidade para que você possa ver a instrução que vai estar diante de você ali. Gente, andar no trânsito de São Paulo ali é desafiador naquelas marginais. Porque tem hora que você está no GPS, por exemplo, e tem hora que o sinal do celular, ele não está, né, intenso ali. Então, às vezes, fica um delay no GPS. E quantas vezes eu já estive ali naquelas marginais, Pinheiros, a Marginal Tietê, outras rodovias ali, que eu estou olhando e parece que aonde eu tenho que entrar na determinada saída ainda está lá na frente. Aí, a hora que eu passei daquela saída, o GPS atualiza e ela ficou para trás. E aí quando eu já começo a identificar que o delay, olha Deus falando com você, o delay, aquilo que está impedindo com que a conexão seja cada vez mais eficiente, eficaz, o que eu faço? Eu já presto atenção e já começo a desacelerar, já começo a reduzir a velocidade. Então quando eu não sei muito bem ali, tem muitos lugares que eu conheço, mas os que eu não conheço, Solange vê, né, que eu fico aborrecido na hora, por quê? Porque quando você perde uma entrada lá em São Paulo, você tem que fazer uma volta gigantesca para você retomar aquela saída que você precisava. Quantas vezes, por causa de um detalhe, nós perdemos a direção, a entrada, ou melhor, né, a saída na estrada ali que o Espírito Santo tem para nós, por causa de algo que ficou ali, impedindo a nossa conexão. E aí nós acabamos escolhendo de acordo com a vista, de acordo com a aparência. Jesus disse assim: vocês julgam segundo a carne, eu a ninguém julgo. E se julgo, o meu julgamento é verdadeiro, porque eu não faço segundo aquilo que eu quero, eu faço como o Pai me ensinou. Então, às vezes, como a gente, num primeiro momento, aquilo que a gente entende no primeiro momento, a gente já decide de acordo com aquilo. Parece bonito lá, tem uma vaga de emprego, né, vai ganhar 3 vezes mais do que está ganhando. E aí é lindo, é maravilhoso. Aí a gente decide segundo a vista dos olhos. Sabe quem que fez isso em um determinado momento? Chegou um momento em que os pastores de Ló e os pastores de Abraão, eles começaram a ter atrito. Por quê? Porque a terra não comportava os dois rebanhos, tudo ali, era muita coisa. Abraão chega ali, né? Abraão tinha convicção. Abraão tinha experiência com Deus. Abraão estava numa caminhada, ele estava de processo, em crescimento. E ele já tinha aprendido um pouquinho algumas coisas. Até determinado momento, Abraão ali vai, confia na provisão do Egito. Abraão vai, mas ali agora, ele está vendo que está tendo um atrito, que está tendo problema. O que ele faz? Ele chega para Ló e diz assim: não haja contenda entre os meus pastores e os teus pastores. Aí ele diz assim: toma uma decisão aí. Se você escolher ir para a direita, eu vou para a esquerda.
Se você escolher para a esquerda, vou para a direita. E aí Ló, a Bíblia diz que Ló olhou e viu toda a campina do Jordão. Ele olhou algo bonito, ele olhou algo lindo, ele olhou algo aparente aos olhos ali. E o que ele fez? Ele decidiu ir naquela direção. Mas Abraão, ele ainda não sabia que Paulo ia escrever isso lá na frente, né? Mas ele tinha uma convicção que o levou a andar dessa forma. Aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu e que não subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Então Abraão, como tinha convicção, ele sabia que para o lado que ele fosse, a bênção de Deus estaria com ele. Então o que ele faz? Ele decide segundo uma direção do Espírito Santo. Então você vai decidir por algo, você vai buscar um novo emprego, você vai cursar uma faculdade, você vai buscar uma constituição de família. Eu não sei, meu irmão, mas a primeira coisa que você precisa entender é que precisa buscar a face do Senhor, para que o Espírito Santo fale com você. Para que Ele fale com você, e não só que Ele fale com você, mas para que você reconheça Ele falando com você. Sabe, Saul, ele já estava tendo uma experiência. Ele já estava vendo muita coisa que Samuel fazia. Então ele achou que ele já sabia. E Samuel chegou e deu uma palavra para ele, Samuel, o profeta Samuel, que aquela pessoa que havia ungido Saul, chegou e deu uma direção para ele: Saul, não faça nada até que eu chegue, para que juntos nós sacrifiquemos ao Senhor. Aí na cabeça de Saul, Samuel começou a demorar. Queridos, Deus não se atrasa, amém? Os planos de Deus não se atrasam. Os planos de Deus são no tempo determinado por Deus. O que Saul vai e faz? Ele toma uma decisão errada. E aí ele cai no segundo ponto aqui. Por escolher errado, ele entristece o Espírito do Senhor. Ele poupa o que não deveria poupar. E aí quando Samuel chega e pergunta: que barulho que é esse que eu ouço? Você está falando que você obedeceu ao Senhor, mas eu estou ouvindo um barulho, um mugido. Então você não matou os animais e você poupou o rei. E o Senhor falou para você que não era para fazer dessa forma. Aí Saul diz assim: não, mas era para oferecer ao Senhor algo. E aí a palavra de Deus, né, você conhece a palavra, mas vamos aqui então, outro dia alguém falou, né, tem gente que não conhece. Ele insiste num primeiro momento em argumentar com Samuel o profeta. E o Samuel dá uma palavra para ele. E o principal, outro dia, nós estávamos enfrentando uma situação muito séria, né, a nível de cidade, aquilo que nós temos intercedido. E algumas pessoas assim estavam agindo de forma obstinada. E é isso que aconteceu, porque quando Samuel traz a repreensão sobre Saul, Saul diz assim: pequei, eu pequei, fiz o que não era para fazer. Até parece que no primeiro momento ele está tranquilo, reconheceu. Não, logo na sequência ele diz assim: mas faz o seguinte, vai junto comigo e me honra diante do povo. O que ele estava pensando? Ele estava pensando nele. Ele estava pensando naquilo que ele queria e ele desobedeceu ao Senhor. Ele entristeceu o Espírito Santo, a tal ponto que o Espírito do Senhor se apartou dele. E ele começou a ser atormentado, diz a Bíblia. E sabe o que é pior? Pior disso, a tristeza do coração de Samuel. A tal ponto que Samuel estava lá sempre tentando interceder, tentando dizer assim: Deus, Deus, Deus. Aí uma hora Deus diz assim:
Até quando você vai ter pena de Saul, tendo eu o rejeitado? Então ele escolheu errado, e ele teve uma consequência, ele entristeceu o Espírito do Senhor. E aqui nós temos 3 pontos, que é como nós podemos entristecer o Espírito Santo: as nossas escolhas, as nossas atitudes, os nossos relacionamentos. Aquilo que nós escolhemos, as atitudes que nós tomamos e os tipos de relacionamentos que nós passamos muitas vezes a desenvolver. Fora da vontade de Deus, fora do propósito de Deus, fora daquilo que Deus nos chamou para viver, para ser, para caminhar. Aleluia. Então, primeiro, não escolha de qualquer forma. Peça orientação ao Senhor. Discirna. Entenda. Incline os seus ouvidos para ouvir a instrução do Espírito Santo para a sua vida. Não venha agir segundo aquilo que parece muito bonito diante de você. Se quer, por exemplo, a palavra de Deus, muitas vezes quem aqui espera vencer em Cristo Jesus? Quem espera ter orações respondidas? Quem espera ter as necessidades supridas? Quem espera ser curado? Né? Se tiver uma enfermidade, uma situação. Todos nós esperamos o bem nas nossas vidas. Agora olha só o que a Bíblia diz. E a gente tem que esperar todas essas coisas. Todas elas. Mas tem um momento que Paulo diz algo muito forte para o seu discípulo Timóteo. Em 2 Timóteo 3, verso 10, ele começa a dar uma instrução para Timóteo, dizendo assim, você tem seguido de perto o meu ensino, o meu procedimento, a minha intenção, a minha fé, a minha longanimidade, o amor e a perseverança. As perseguições e aflições as quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. Aí ele diz assim, e na verdade todos os que desejam viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. Ou seja, Paulo está dizendo assim, talvez vai chegar um momento em que você está fazendo tudo o que você deve fazer. Você está obedecendo tudo o que você deve obedecer. Você está andando exatamente de acordo com aquilo que Jesus te chamou para viver. E pode ser que você nessa condição venha enfrentar uma adversidade que você não está esperando. O que importa é que você mesmo diante da adversidade se mantenha firme. E firme como? Pelo poder do Espírito Santo. Aleluia! É Ele quem nos fortalece. É o Espírito do Senhor que nos fortalece. Em terceiro lugar, orar no Espírito. Isso aqui vai uma abordagem ainda muito mais profunda. Judas 1, verso 20 diz, orando no Espírito Santo. Há uma oração que é alinhada com o Espírito Santo. A palavra de Deus diz em Romanos, no capítulo de número 8, último versículo ali, que nós não sabemos orar como convém, mas que o Espírito intercede por nós sobremaneira. Tem um momento, irmão, que nós não sabemos o que dizer. Sabe aquele dia que você vai orar e parece que o céu está de bronze? E você não sabe nem por onde começar a sua oração? Você não sabe nem o que falar? Você não sabe nem o que dizer para Deus? Você só clama. E Deus ouve o gemido do seu coração. Deus ouve o clamor da sua alma. A irmã que estava ministrando louvor aqui, ela falou da luta dela nessa semana. Muitas vezes nós enfrentamos lutas que nós já dissemos muita coisa para Deus e de repente a gente nem sabe mais o que diz. O que eu vou dizer agora? O que eu vou falar agora? A palavra de Deus diz que Ele intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Tem uma oração perfeita que o nosso super, mega, hiper intercessor, ele levanta por nós. Mas nós devemos nos colocar nesse lugar de oração. Nós devemos orar com toda a oração e súplica no Espírito. Lá em Efésios capítulo 6, a partir do versículo 18, ali se eu não estou enganado, está na Bíblia. Diz lá, orando com toda a oração e súplica no Espírito.
espírito. E vigiando, e orai em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisto, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então tem uma intercessão, tem uma oração alinhada no Espírito. Essa oração também tem a oração em línguas. Quando você ora mistérios ocultos em Deus, você ora no Espírito Santo, você ora em outras línguas. Deixa eu te falar, você que já ora em línguas, pega a palavra de Deus, né? Você está enfrentando uma situação ou você está lendo, pega um texto bíblico. Por exemplo, você está ali querendo romper mais do Senhor, você está querendo viver mais intensamente para Deus, você está querendo se entregar cada vez mais ao propósito do Senhor. Aqui Filipenses 1:20 está aberto na minha Bíblia aqui, diz assim: a minha ardente expectativa e esperança é de em nada ser confundido, mas em tudo, mas ter muita coragem para que agora e sempre Cristo seja engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Aí você começa a pensar nesse versículo. Você começa a falar: Senhor, que Cristo seja engrandecido na minha vida, no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Aí você vai pensando nesse versículo, e você começa a pensar e meditar nele, e de repente você começa, você começa a orar no Espírito Santo. Você começa a edificar o seu homem interior. Você começa a pegar essa palavra poderosa de Deus, e começa a orar no Espírito, e você é edificado no seu homem interior. Você ora no Espírito, e essa palavra de Deus, ela vai fortalecendo você no seu espírito, ao ponto em que ela transborda e toma conta da sua alma, do seu entendimento. Ela domina você. Agora essa palavra, ela te domina. Ela não é uma sugestão apenas, não. Agora você não consegue andar diferente do que essa palavra está dizendo. Por quê? Porque você foi edificado. Lá em Judas 1:20, que nós falamos aqui orando no Espírito Santo, o texto ainda ele vai continuar dizendo assim, nesse fundamento. Ele diz assim: mas vós, amados, edificando-vos sobre a vossa santíssima fé. Então você é edificado na fé, orando no Espírito, orando nesse lugar de intercessão. Às vezes você não sabe como orar, às vezes você nem sabe que você deve orar por alguém, por uma situação específica, e aí o Espírito Santo, ele guia você, que é o nosso quarto ponto aqui. Deixe-se guiar pelo Espírito. Romanos 8,14, sempre mencionamos esse texto, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Quantos filhos e filhas de Deus nós temos aqui? Às vezes, nós somos desafiados a ter esse time do Senhor, ter esse discernimento do Senhor, ter esse conduzir do Senhor. E o Espírito Santo, ele vem, e ele fala conosco. Eu acho muito interessante como em um momento, com uma diferença de tempo mínima, o Senhor pelo Espírito vem falar algo para Pedro. Pedro reconhece que Jesus é o Cristo. Jesus fala assim: não foi carne nem sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. O Espírito Santo guiou Pedro a fazer aquela confissão: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas esse mesmo Pedro, de repente, ele já está instável, ele já está abalado, porque ele ouve uma palavra de Jesus que não está encaixada com a visão que ele está tendo acerca do Messias e de como o Messias se manifestaria. Jesus começa a dizer assim: o Filho do Homem será entregue na mão dos pecadores. O açoitarão, cuspirão nele, ele será morto e ressurgirá. A visão de Pedro era uma sobre esse Messias. A visão de Pedro: não, peraí, o senhor vai reinar. Peraí, o senhor vai sentar no trono. Peraí, não. Peraí, o senhor é o rei. Um dia, acabei de falar, eu acabei de falar que o senhor é o Cristo. Peraí, o senhor não entendeu. O senhor disse que o Espírito Santo me guiou. O senhor disse que o Espírito Santo me revelou. Então, o Espírito Santo me revelou. Eu falei que o senhor é o Cristo. O senhor disse que estava certo. Como que agora o senhor está falando que vai morrer? E aí Jesus, guiado pelo Espírito, para trás de mim,
Para trás de mim, Satanás, que não compreende as coisas de Deus, senão as dos homens. Nós precisamos entender que existem momentos em que o Senhor quer dar uma direção para nós, quer falar algo conosco, que não vai estar ajustada com aquilo que nós temos de informação até o momento. Lembra que eu falei no começo ali de informações que nós recebemos? Quer ver um outro momento? Mancris até citou aqui, né, verdade, o texto bíblico de uma multidão que estava com fome, porque estava seguindo ao Senhor. Estava ali perseverante em ouvir a palavra de Deus. Aí o que os discípulos falam no primeiro momento? Estamos vendo aí que a situação está complicada. O povo daqui a pouco vai estar muito distante, eles não vão ter aonde comprar comida. Eles estavam, num primeiro momento, agindo com inteligência, mas não guiados pelo Espírito. Eles estavam agindo com inteligência, com uma ação natural. E eles chegam até Jesus. E aí Jesus diz o quê? Deem vocês a eles de comer. Eles dizem, mas como? Não bastariam 200 denários. Aí Jesus de novo, o que vocês têm? O Espírito Santo vai perguntar para você, o que é que você tem até agora? E o próprio Jesus disse, porque ao que tem, lhe será dado e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Fala assim, Jesus, que eu tenha e que me seja acrescentado. Aleluia. Que eu tenha e que me seja acrescentado. Mas aí o Espírito Santo guiou Jesus, direcionou Jesus do que era para ser feito. Ele pega aqueles pães e aqueles peixes e ele dá ações de graça. A força do Espírito Santo é liberada nas nossas vidas para mudar circunstâncias quando nós partimos do princípio para o qual Deus nos chamou a viver. Ações de graça. Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes pela oração e pela súplica com ações de graça. Sejam conhecidas as vossas petições diante de Deus. E a paz de Deus, para a qual fostes chamados, excederá todo o vosso entendimento. Todo. Lembra que falamos aqui? O Deus de toda esperança, o Deus de esperança vos enche de todo gozo e paz em vossa crença, para que abundeis em esperança no poder do Espírito Santo. Então nós somos guiados pelo Espírito Santo, nós somos filhos de Deus. Nós somos guiados pelo Espírito Santo. Quinto lugar, viva diariamente no Espírito. Gálatas 5:16. Vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. O que a nossa carne fala? O que a nossa carne sempre está dizendo? O que a nossa carne sempre está falando? A Bíblia diz que se eu me inclinar para o Espírito, eu vou viver e frutificar aquilo que é do Espírito. Romanos 8, versos 6 e 7 diz que a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz em Cristo Jesus. A mentalidade da carne é morte, a mentalidade do Espírito é vida e paz em Cristo Jesus. Todo cristão deve orar diariamente buscando um relacionamento mais íntimo com Deus, a fim de experimentar uma maior presença do Espírito em sua vida. Ora, o Senhor é o Espírito. E onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Lembra daquela canção? Onde o Espírito de Deus está, eu sou livre. Onde o Espírito de Deus está, eu sou livre. Aí ele diz, liberdade está neste lugar, com misericórdia e graça, fluindo sobre nós. Diga, o Espírito Santo está sobre mim, está fluindo sobre a minha vida, sobre o meu coração,
Ele está fluindo na minha casa. Ele está fluindo para que através da minha vida, a vontade de Deus seja feita, seja manifesta, seja cumprida. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. 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 A palavra de Deus diz que Jesus, quando entrou naquelas águas batismais, diz o texto que ouviu-se uma voz do céu. O Espírito veio em forma corpórea de pomba sobre Jesus e uma voz veio do céu e disse: você é o meu filho amado, em quem eu me alegro. Você é o meu filho amado, em quem eu me alegro. Imediatamente o texto bíblico diz que o Espírito Santo, que Jesus foi levado pelo Espírito, depois que o Pai disse que ele era muito amado, depois que ele foi cheio do Espírito Santo, cumpriu a justiça que ele falou para João Batista, ele foi levado para o jardim do Éden, para desfrutar de coisas extraordinárias. Foi para o jardim do Éden? O Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto, onde ele foi tentado por Satanás por 40 dias. E por que ele pôde vencer? Por que ele conseguiu vencer? Porque ele estava cheio do Espírito Santo. Ele não venceu pela força da carne. Ele não venceu pelos argumentos naturais. Ele não venceu nem mesmo pelo poder que ele tinha e pelo conhecimento que ele tinha, simplesmente da palavra. Ele venceu por declarar a palavra contra toda investida que Satanás levantou contra ele. Ele foi cheio do Espírito, jejuando 40 dias. O que fala o jejum? O jejum é um ato em que nós abnegamos, em que nós renunciamos o homem natural, em que nós renunciamos a carne. E nesses períodos de jejum, a carnalidade, as cobiças, as concupiscências que guerreiam, como Tiago disse, em nossos membros, como Gálatas diz, a obra da carne. Quando nós estamos nessa busca profunda de sermos cheios do Espírito, contextualiza isso aí, meu querido, com uma vida de piedade, conhecendo a palavra, com a vida de oração, com uma vida de entrega e jejum, para que sejam abatidas as fortalezas e resistências do nosso velho homem. O velho homem não dá descanso para nós, queridos. A nossa velha natureza não dá descanso. Há um dizer atribuído a Martim Lutero que diz assim: eu achava que o velho homem ele ficava lá nas profundezas, sepultado nas águas do batismo. Mas dali a pouco eu descobri que o miserável sabia nadar. Porque muitas vezes, irmãos, nós vivemos intensidades em Deus, buscas em Deus, mas a nossa velha natureza quer dizer muitas coisas. Mas o que nós precisamos? Nós precisamos nos render ao Espírito. Nós precisamos nos inclinar àquilo que o Espírito está nos dizendo. Das coisas que nos parecem ser mais simples, aquelas que parecem ser mais complexas, porque tanto as simples como as mais complexas não serão feitas pelo nosso poder, nem pela violência, mas pelo Espírito do Senhor. É pelo agir sobrenatural do Espírito de Deus. Aleluia. Quero convidar você a ficar de pé.